vamos começar os assuntos com uma negociação diferente, inesperada, de um jogador que às vezes o pessoal fala assim, ele ainda era do Cruzeiro? Vitinho, meia Vitinho, foi negociado, a matéria está lá na central da Toca com todos os detalhes aí. O Vitinho que estava emprestado para o Náutico, né? Esteve em diversos empréstimos aí nos últimos anos e ele está sendo encaminhado em definitivo para o Santa Clara, não é isso, Samuca? Isso, aquelas negociações que o Cruzeiro faz, eu acho que o Cruzeiro é muito bondoso nesses movimentos. Mas antes disso do que, por exemplo, o Vitinho estava lá no Náutico encostado, né? Sem receber oportunidade. Então ele está indo para o Santa Clara, que é o clube do Bruno Vicentim, assim como o Fernando foi, e o Cruzeiro mantém 50%. Então, se der certo lá, tiver alguma coisa, uma possibilidade, você pelo menos tem ali um percentual, né? Já que o atleta estava aí, não ia ser aproveitado aqui. Não estava jogando no Náutico, então é melhor ir lá para Portugal. Santa Clara é um clube que está com uma estrutura bem legal, fazendo boas campanhas na primeira divisão lá de Portugal. Então, que possa ter oportunidade lá e desenvolver, já que o Náutico está na Série B, né? Série B. Não estava nem atuando, então também não dá para a gente falar que ia ser a solução aqui para o Cruzeiro, né? Mas eu acho que o Cruzeiro costuma ser muito bondoso nessas negociações, Caramujo. Isso aí me incomoda um pouco. A gente nessa janela... Não estou dizendo desse caso, mas, Sim. Por exemplo, o William lateral esquerdo, né? Essa me incomodou O bastante. Cruzeiro doou o menino pro Avaí. Manteve percentual. O Avaí vai fazer uma grande venda, assim. Tem algumas coisas que eu não consigo entender muito, não. É essas que a gente fala que precisam de explicação, né? O Vitinho me incomoda um pouco menos porque é um cara com mais rodagem, né? Isso. Ainda é jovem, mas é um jogador que a gente viu pelo profissional do Cruzeiro no ano de 2024, né? Tá caminhando para 2 anos. Depois disso, acabou perdendo espaço, foi pro Náutico. Até na campanha da Série C do Náutico, ele teve a sua importância, né? Sim. Ele foi um cara que na reta final conseguiu ter boas participações e aí o Náutico subiu. Depois ele volta pro Cruzeiro. Achei que naquele início de Campeonato Mineiro, nas 2 primeiras rodadas, ele poderia ter jogado um pouquinho mais, ter tido mais minutos. Não aconteceu, e aí o caminho natural foi o retorno ao Náutico. O Náutico tá até fazendo uma campanha legal na Série B, mas o Vitinho já estava sendo pouco utilizado, né? Bem menos do que na última temporada. Então se justifica fazer esse movimento sem aí um retorno financeiro. Eu acho que manter 50% dos direitos econômicos é legal. Além de todos os pontos que o Samuca citou, que podem facilitar um bom desempenho do Vitinho, uma adaptação legal também. Tem muitos brasileiros lá no Santa Clara, Sim. né? É um clube que está acostumado a captar esses jovens que às vezes ficam sem espaço no Brasil e por lá despontam. Dá para se falar do Gabriel Silva, por exemplo, né, que era do Palmeiras e foi para lá. Acho que o Vinícius Lopes nem se encaixa tanto, né? Porque ele teve uma passagem legal pelo Goiás, despontou, depois foi para lá e segue bem. Inclusive é um bom jogador. Tudo isso acaba facilitando, né? Em termos de cultura, a língua é mais simples. Acho que o Vitinho tem tudo para ter um bom desempenho por lá. Acho um bom jogador. Hoje, realmente, olhando o contexto do Cruzeiro, seria difícil ele se encaixar no elenco, mas é um garoto de qualidade que ele tenha toda sorte aí do mundo lá em Portugal, até para pelo menos render uma boa grana para o Cruzeiro no futuro. Fico me perguntando se não seria possível manter o percentual, mas ter alguma contrapartida agora pela negociação, né? Porque a sensação que passa é que o Cruzeiro perde oportunidades financeiras de forma mais imediata também. O Samuca citou essa situação do William Fernando, que a gente até comentou aqui alguns dias atrás, né? Essa é até mais latente pela idade do jogador, pela posição carente e pelo destino, né? Difícil imaginar que o Avaí vai fazer uma venda muito melhor do que o Cruzeiro seria capaz de fazer, por exemplo, mesmo com o William Fernando sem pisar no profissional do Cruzeiro direito. Mas é claro que esportivamente para o Vitinho estar no Santa Clara é muito mais interessante e é um clube que tem portas abertas para outros mercados, né? Não é exatamente o mesmo caso, mas o Matheus Pereira que esteve aqui conosco, porque primeiro ele tem uma passagem no outro clube de Portugal e depois vai para o Santa Clara, mas o Santa Clara que vem o interesse da Liga Norte-Americana. Então, é claro que é um clube, uma liga que vai te abrir portas para outros mercados. E agora a gente vai ter que torcer para isso, para que ele vá muito bem lá, desperte o interesse de outros mercados, para que aí sim, numa venda, o Cruzeiro consiga fazer algum dinheiro com o atleta que ele formou. Mas me incomoda porque entendo que era possível, de repente, numa negociação, manter algum percentual, mas já ter uma contrapartida financeira agora ao ceder o atleta.
O Adriano foi outro jogador que saiu aqui do Cruzeiro em moldes similares, né? Também saiu de graça com um percentual de venda futura. Depois ele foi vendido lá para o futebol chinês, mas o Cruzeiro pegou uma parcela bem pequena, inclusive, né? Eu lembro que foi no início desse ano, inclusive. Porque é isso, não é que o Santa Clara seja um super clube vendedor também, né? Por mais que ele esteja inserido nesse mercado europeu, é um clube de um tamanho menor, é um clube que oscilou entre primeira e segunda divisão nas últimas temporadas. No ano passado, né? Sem se considerar essa temporada recém-terminada, eles tinham feito uma excelente campanha, acho que ficaram em quinto lugar no Campeonato Português. Foram pra Conference, né? Isso, mas aí nessa temporada já brigaram contra o rebaixamento, passaram boa parte da temporada na zona de rebaixamento, depois se recuperaram ali na reta final e conseguiram a salvação. Mas assim, não é um clube também que você fala, não, bota o jogador lá, não é um Braga. Borussia, né? Uma coisa Isso, assim, né? Porque o ter Braga certeza. o Santa Clara não é um time com esse histórico vendedor, e até vi alguém falando aqui que o Gabriel Silva tá com proposta do Braga. Eu acho que tem outros mercados que talvez o Cruzeiro precisaria explorar melhor. Não vejo problema em você, pô, o Vitinho já não é garoto, já não tem idade de base, não vou usar aqui, coloque em outro lugar com uma possibilidade de valorização. É o que fez recentemente com o Janderson também, né? Outro que deixou o Cruzeiro rumo ao futebol português. Mas no caso do Janderson tem até uma hipótese dessas multipropriedades de clubes, que é Moreirense, que tem conexão lá com o Lorient e com o Bournemouth, né? Isso. Da Inglaterra. Então já é um lugar assim que se o cara vai e se destaca, talvez você pode pensar em... É meio preocupante, porque eles podem fazer aquela negociação muito barata, né? Porque são clubes do mesmo dono, então, Exatamente. no final das contas, o Cruzeiro pode não ficar com basicamente nada na história. Igual aconteceu com o nosso rival, né? Que teve uma Savinho, negociação. né? Ah, bem lembrado. Teve uma negociação verdade. pro futebol francês e depois saiu por uma barganha para outro clube parceiro. E vai parar no seu outro clube lá da Inglaterra, né? Eu Não, acho. fraco. Mas é possível. Essa assim. aí é exemplo também do que não deve fazer, né? Exato. As cláusulas lá eram ser melhor do mundo no Troyat. Como é que é? Troyes, Troyer, da França. Troyes. Faz o biquinho, sabe? Ganhar, Troyes. ganhar Champions com Troyat. Ah, foi bem. Pelo amor de Deus. O Troyes. E o Champions? Nossa. Nunca Não, nem joguei. Você já viu as cláusulas que eram? Dos Era Se bônus? uma- for bola de ouro, tinha isso. Se eu não me engano, até pouco tempo depois, o Cruzeiro consegue vender o Arthur Gomes pelo mesmo valor que o Savinho foi negociado, né? Foi 6 euros ali, né? 6 euros pelo E Savinho tem é uma um- loucura. Tem uma disparidade na qualidade de Savinho e Arthur tem. Gomes, né? Tem. uma Momento, Tem né? uma diferencinha no nível aí do atleta. Mas é isso, gente. Tem que aprender com o erro dos outros também, né? Inteligente é quem aprende com o erro dos outros. Quem aprende só com os próprios é burro mesmo, é comedor de feijão igual a gente. Mas sobre o Vitinho, uma coisa interessante é que em determinado momento ele foi um jogador que conseguiu jogar no profissional do Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, chegou a fazer gol, dar assistência, e teve, assim, especialmente com o Fernando Seabra ali, um momento bem legal. Aí depois ele tem uma lesão e nunca mais voltou a ter chance, né? Eu acho que a gente pode dizer que depois daquela lesão que ele sofre até contra o São Paulo, num jogo que ele foi titular... O primeiro jogo dele como titular. Um jogo muito ruim, assim, do Cruzeiro como um todo, que a gente perde pro time reserva do São Nossa. Paulo. Depois ele nunca mais teve uma chance de verdade no Cruzeiro. Vocês não acham que faltou isso, não? Assim, a hora que ele voltou da lesão, vamos dar uma oportunidade, porque o Diniz não deu oportunidade pra ele. Aí ele só volta no final do ano, assim, ele foi pro Goiás, aí do Goiás ele foi pro Náutico, né? Ano passado ajudou o Náutico a subir. Aí esse ano ele foi um jogador que eu lembro que ele entrou acho que em 2 jogos ali no início do ano, e ele entrou até melhor do que o Rodriguinho. O Rodriguinho foi titular, né? Sim. E o Vitinho até entrou melhor nos jogos, mas aí o Cruzeiro emprestou de novo pro Náutico, ele não tava jogando e agora vai em definitivo pra Portugal. Depois aí da lateral esquerda, eu acho que volante tinha que ser a prioridade máxima para o Cruzeiro buscar. E o que a gente sabe é a negociação, pelo menos é óbvio, né? Eles podem estar trabalhando ali de forma silenciosa, né? Vem muita coisa da Argentina, aí sai no sul que é Arthur, é Sousa lá na Argentina, aí às vezes é Gregory, mas até agora, pelo menos a gente aqui, eu não tenho nenhuma informação concreta. E sim uma negociação com o Gabriel Peck, né? Que é um atacante. Eu acho que é uma posição também que o Cruzeiro precisa. Mas depois do lateral esquerdo, até correndo o risco aí de ter a vinda do Kaique, eu acho que deveria ser primeiro volante. E sobre o Lucas Silva, o que eu não vejo assim de problema é que o Lucas jamais vai causar algum tipo de ruído ali estando no banco, né? Muito pelo contrário. É um jogador que é uma liderança importante, é um exemplo ali para todo mundo. Então, às vezes entrou bem, às vezes entrou mal, e isso faz parte. Vários outros aí também, às vezes entraram bem, às vezes entraram mal. Então, se ele conseguisse uma condição física legal, eu acho que o Lucas seria muito útil ainda ao longo da temporada. Aí vai depender, né? Claro, é uma situação que foi também ao longo desses primeiros meses, né? Muitos jogadores aí sofreram com a questão física. Então, uns conseguiram se recuperar de uma forma mais rápida, outros não. Vamos ver, essa parada aí ela pode ser muito importante para vários atletas do Cruzeiro. Agora, esse debate aí eu acho que é muito importante de acontecer. E corre o risco da diretoria do Cruzeiro cometer o mesmo erro que cometeu na primeira janela. Porque naquele momento,
Se a gente recapitular, o Matheus Henrique faz uma baita partida como primeiro volante contra o Corinthians, no jogo de volta da Copa do Brasil. A sensação que passou é que o departamento de futebol do Cruzeiro estava dando um voto de confiança. Vamos testar esse atleta como primeiro volante, porque ele não vinha bem como segundo, e de repente você recupera o seu investimento dentro do seu próprio elenco, você encontra uma solução para a posição dentro do seu próprio elenco. Só que o tempo passou e ainda com a janela aberta, porque a temporada começou muito cedo em janeiro, né? Ficou claro que o Matheus Henrique não seria esse jogador. Ele não seria a alternativa ideal para primeiro volante do Cruzeiro. E a coisa ainda é agravada depois que a janela fecha e o Romero quebra a costela. Então ele fica muito tempo sem jogar e nós vimos a dificuldade que foi. Então eu acho que o Cruzeiro, a diretoria errou ao não recalcular a rota ainda na primeira janela, porque teve tempo para observar que o Matheus Henrique não seria esse cara, e não pode cometer o mesmo erro agora. Porque agora está muito claro que nós não temos ninguém que faça o primeiro volante para ser uma alternativa minimamente coerente com o que o Romero entrega. Você precisa, no mínimo, competir com o Romero. Nós não temos esse jogador no plantel hoje. Então, se não vier esse primeiro volante agora, é mais um erro da diretoria do Cruzeiro e é um erro que compromete a temporada, porque no jogo mais importante, talvez, do semestre, né, que vai ser o jogo de ida aí contra o Flamengo, o Romero não está disponível, está suspenso. Nós vamos como improvisação, com um atleta que já provou que não será, que não é a melhor alternativa para essa posição? Matheus Henrique pode entrar e fazer um baita jogo, como ele fez contra o Corinthians. Ele foi super bem contra o Barcelona. Mas o Cruzeiro, se não trouxer um primeiro volante de fato, está correndo um risco de improvisar um jogador numa partida que é fundamental para as nossas pretensões no segundo semestre. Eu realmente espero que dessa vez a turma tenha aprendido a lição. E que a gente só não tenha informação ainda, mas que esses nomes estejam sendo monitorados, que as negociações existam e que esse primeiro volante esteja aqui, de preferência já no dia 22, se não for pedir muito, para treinar com a turma e se adaptar, porque vindo um primeiro volante, ele vai ter que jogar contra o Flamengo, assim, é fato. Então, espero muito que a gente não tenha que ter esse debate de novo aqui, que a gente já teve no início do ano. O departamento de futebol precisa reduzir e muito os riscos para a sequência da temporada, né? Se tem uma coisa que o Cruzeiro não pode correr, é risco, ainda mais em um momento tão decisivo. Um risco para o segundo semestre pode significar uma eliminação, pode significar uma queda de rendimento dentro do Campeonato Brasileiro, uma distância em relação à Copa Libertadores. Então, para esse sprint final, digamos assim, é preciso que a diretoria tenha menos apego a situações hipotéticas. A Rafa citou bem essa questão do Matheus Henrique, mas, poxa, foi um recorte muito curto, né? Foi algo de um jogo, um momento tão específico, e aí a sensação que passou foi que a diretoria do Cruzeiro se apegou àquela atuação do Matheus Henrique para entender que uma carência seria resolvida. Não é assim que se faz um planejamento. A gente pode até pensar em relação a isso quanto a um ponta, né? A gente tem a confiança de que em 2026 o Sinisterra já vai começar o ano saudável, bem, e aí com isso o Cruzeiro não vai precisar de um ponta. Não foi o caso, né? O Arroio também, eu acho que se criou uma expectativa de que seria a temporada de consolidação do Arroio, enquanto ele ainda tem aí uma margem para oscilar, como oscilou nesse início de temporada. O Cruzeiro ficou muito na conta do chá em relação a essa posição também. Aí a gente pode debater sobre a confiança demasiada no Neisser para ser o substituto imediato do Caio Jorge. Então, claro, o Cruzeiro não teve confiança absoluta no Neisser, não. O Cruzeiro teve confiança no Chico, foi no Chico da Costa. O Neisser era a terceira opção. Cruzeiro, Tite, né? Deram a chave pro Adenor, né? Exatamente. Aí o Adenor dita as regras. E aí o planejamento foi pro ralo. Então, pensando nessa segunda parte da temporada, o Cruzeiro precisa elevar o nível do seu elenco e resolver essas carências. Resolver com gente que tá jogando bem, com gente que, claro, possa ser aprovada aí pelo treinador, para que nessa segunda parte seja um Cruzeiro forte em todos os sentidos. Pegando aí por ordem de escala, né? Pelo menos na minha visão, o Cruzeiro já tá resolvendo a lateral esquerda, tá tentando resolver a questão de um ponta, tirando essas duas negociações em curso, partiria firme para um primeiro volante. Acho que é importante olhar também para um centroavante reserva e depois disso um zagueiro. Para mim seriam todas as frentes que o Cruzeiro precisa atuar no mercado. Não sei se isso vai acontecer, honestamente acho que não, mas o clube deveria se esforçar para isso, deveria se esforçar bastante, porque o Cruzeiro precisa ficar aí no fio da meada para momentos tão importantes, e ainda mais olhando essa questão de primeiro volante, né, que é uma coisa que é até chata de ficar falando, a gente fala há tanto tempo, mais uma vez vai ficar falando disso, em um ano de Libertadores, em um ano que o Cruzeiro tá em um mata-mata, não dá. Então, espero que em algum momento venha surgir alguma coisa aí de um primeiro volante. E uma questão que me incomoda um pouco do primeiro volante é que, por exemplo, o Cruzeiro tem na base um jogador que já teve alguns minutos no profissional, que é o Murilo Hickman, né? E o Murilo teve ali alguns jogos bem corretos no profissional do Cruzeiro, ele é primeiro volante, embora ele tenha jogado mais de segundo,
E é um cara que não integra mais os treinamentos, né? Você olha lá no site do Cruzeiro, lá o elenco, tá lá a fotinha do Murilo Hickman, mas ele não integra o dia a dia do time profissional. E a gente não tem outro primeiro volante. Então, assim, eu não tô falando que contra o Flamengo tem que ser o Murilo Hickman, mas faltou dar a ele oportunidade, porque eu vi até que em alguns jogos do Sub-20 ele tava na reserva do Sub-20. Aí eu não sei se ele tá treinando mal, tá, gente? Eu não vou... Nós não temos acesso a esse tipo de informação, mas tem ele, tem o Alessandro e tem o Eduardo Pape. É que o Pape é mais de saída também, né? É outra opção pra 8. Mas o Cruzeiro tem uns caras ali na base que, se a janela tava fechada, se não tinha como contratar, se o Wallace tá lá em Nárnia, cara, por que não dar oportunidade pra algum, pra jogar alguns minutinhos ali? E se foi identificado que o Murilo Hickman não estava pronto para ser esse jogador, então, mais uma vez, a gente tem que bater na tecla de que foi um erro tão cedo encerrar a janela do Cruzeiro ali de janeiro e falar que o elenco estava fechado e que era um dos melhores elencos da América Latina. Porque ou você usa o jogador, você confia nele para que ele tenha minutos, e tivemos o Campeonato Mineiro inteiro para isso, né? Junto com uma outra comissão técnica que fez o uso da maneira que fez. Então, se a diretoria, se o departamento de futebol identificou que o Murilo Hickman não está pronto, e eu não discuto isso porque a gente viu pouco dele, e como primeiro volante no profissional, a gente quase não viu. Quando ele entrou de segundo volante. Eu até entendo pela questão física, né? Ainda é franzininho, mas a posição dele de origem na base é primeiro volante. Quase não jogou assim. Não vou ser responsável de sentar aqui e falar, tem que colocar, tenho muito cuidado com essa questão da base, mas se foi identificado que ele não tá pronto, mais um motivo para você ter contratado. E aí, eu bato na tecla da entrevista do Joaquim Pinto aqui pra Samuca TV no ano passado. Num dado momento ele fala sobre a equipe sombra, né, que o Cruzeiro tem preparado uma equipe sombra e até com perfis diferentes, valores diferentes de atletas com perfil de aposta, atleta com perfil consolidado, para todas as posições. Onde está materializada essa equipe sombra na janela do Cruzeiro? Estava muito claro que nós precisávamos desse primeiro volante. Enquanto a janela estava aberta, ficou claro que o Matheus Henrique não seria esse cara, que o Lucas Silva não seria esse cara. O Murilo Hickman não teve as suas oportunidades, eu parto do pressuposto que se identificou que ele não estava pronto para ser esse cara. Então por que não, sabe, não precisa, a gente tem os nomes ideais, tipo o Gregory seria uma baita contratação. Talvez não seja o perfil financeiro que o Cruzeiro consiga contratar hoje, mas se você tem um head scout como o Joaquim Pinto, que vem com todas as credenciais que ele veio, será que não existe uma criatividade para trazer um outro nome? Parece que não tem uma opção, né? E isso me deixa muito chateada, porque acho que você tá jogando com o hipotético, como você falou, correndo riscos de maneira desnecessária, e depois não adianta, se não vier, que a gente sente aqui fique cobrando exacerbadamente em relação a algumas sequências do Cruzeiro. Ficou claro nessa sequência de 18 jogos em 2 meses que faltou elenco em vários momentos, faltou profundidade em vários momentos. E no segundo semestre vai faltar também, gente. Não tem mágica no futebol. Quem tá mais preparado é quem tem um elenco mais profundo. O Arthur Jorge vai levar os jogadores ao seu limite, eles vão se comprometer, vão fazer bons jogos, vão competir, mas em alguns momentos vai faltar, porque falta. E tá muito claro que falta. Então, eu realmente não tô trabalhando com a hipótese de que o Cruzeiro não vai trazer nenhum, Caramujo. Assim, se esse for o cenário, a gente vai ter muito o que discutir aqui, porque vai ser insistir no erro. E insistir no erro quando você já investe tanto, Pedro Lourenço já faz tanto esforço, mas esse esforço ele tem que ser feito de maneira inteligente, assim. Não vai adiantar se a gente tiver um elenco com carências tão óbvias, não vai conseguir chegar onde deseja. Então, eu realmente espero que o Cruzeiro não nos decepcione dessa vez. Ô, Caramujo, você falou aí sobre o Hickman, eu até busquei aqui informação, ele continua no 20 e não tem nenhuma previsão para ele estar com o profissional a partir do dia 22, na reapresentação. Eu acho que nem tem que ser agora esse momento de garoto ser integrado ao profissional. Eu acho que no grupo de treino, tipo, a gente vai ter um mês, né, de preparação. Eu acho que seria bem importante se eles estivessem ambientados ali, sabe? Eu entendo o Juan Gabriel, eu entendo o seu ponto, até porque vai ser a parte em que o Arthur Jorge vai conseguir trabalhar mais, dar mais treinos. Ele vai ver os caras. Exato, faz sentido. Só que por outro lado, e aí até aumenta a minha frustração em relação à baixa utilização de alguns garotos, como Murilo, como o Juan Gabriel. Eles não foram utilizados quando deveriam ser, ou pelo menos quando se tinha uma margem. Não tem como mais. E aí agora não tem jeito. Eu penso que até é difícil pro jogador. Você expõe ele, ou corre o risco de expor ele num momento difícil, decisivo, e aí se complica ainda mais. Então eu particularmente não sou a favor de utilização de garotos por agora. Eu acho que essa segunda parte da temporada pede quem tá aí, quem tá preparado. Tem garotos que já se mostraram preparados, né, como Otávio, como Kenji, e aí a gente fica na expectativa de mais reforços. Mas esses que não tiveram minutos, apareceram uma vez ou outra no banco de reservas, aí é pensar pra próxima temporada mesmo. Eu ainda acho, eu falei ontem, é pura opinião, não tem nenhuma informação. Ontem até eu tava vendo o pessoal da ESPN lá no Falar Fonte falando sobre a dificuldade de se trazer um Gregory, por exemplo, pro futebol brasileiro. Porque além de ter que comprar, tem a questão do salário. Mas pela relação do Cruzeiro hoje com o Paulo Pitombeira, que é um agente muito importante, é um empresário do Gregory, e
pelo Arthur Jorge conhecer o atleta, eu acho que em algum momento o Cruzeiro vai fazer alguma tentativa. Se for buscar um volante, eu acho que a tentativa inicial passa ali pelo Gregory. Se vai ser difícil ou não, se realmente é difícil como eles trouxeram, ele tem mais um ano de contrato lá, né? Até metade. Então, o Pitombeira já conseguiu outros movimentos. Não sei como tá o clube lá depois de tirar o Arthur Jorge de lá, mas eu acho que se eles não quisessem também que o Arthur Jorge saísse, eles iam dificultar. Então, e é o nome que mais me agrada do Gregory. Também. Pelo Arthur Jorge conhecer, chegaria assim, adaptado ao que o técnico quer. Gosto, claro, do Sousa, né? Não estamos dizendo aqui que o Cruzeiro está se movimentando para buscar um desses volantes. Mas o Sousa custaria mais, tem menos idade também, mas teria que ter uma adaptação ao estilo do Arthur Jorge, né? São características, por mais que eles sejam primeiro volantes, são jogadores que cada um tem a sua característica ali específica, o que se destaca. Então, eu acho que se for buscar primeiro volante, em algum momento o Cruzeiro vai fazer uma tentativa. E isso acho que ficou claro desde quando o Arthur Jorge veio, né? O Gregory até deu uma entrevista para a ESPN, falando que não sabe de nada, né? Uhum. Agora deve receber uma grana bem Exatamente. legalzinha lá, né? E chegou com... Mas aí tem um que ver se ele status quer retornar ao Brasil para competir mesmo em alto nível, trabalhar com o Arthur Jorge ou grana. Se for grana, vai ficar lá mais um ano lá.